perceberam, eu coloquei no roteiro, né? Essa parte que nós iríamos ainda abarcar hoje, a parte da acentuação gráfica. Pedir para que vocês possam estar estudando os assuntos que nós já vimos até o momento, porque amanhã eu quero recapitular antes de vir com um novo assunto, para que a gente não fique assim, só vendo conteúdo, sem conseguir, na verdade, compreender os conteúdos. A intenção não é essa. A intenção é que a gente veja o conteúdo e que a gente possa realmente aprendê-lo, né? Então, na constância de tentar reforçar, de estar enfatizando, amanhã nós vamos pincelar os assuntos que nós já vimos até agora no nosso segundo ciclo, que foi aposto, vocativo, vozes verbais e acentuação gráfica. Então, amanhã vamos ter o nosso horário destinado para isso. Então, a nossa tarefa do dia será essa: estudar esses assuntos, retomar, ir lá aquela parte que eu deixei para vocês, no material que eu estava disponibilizando nos grupos, ir lá no módulo mesmo, fazer a leitura, estudar, porque não é só meramente ler, pegar o livro, fingir que está lendo. Não sei se vocês estão analisando, eu estou fazendo assim, estou pegando um assunto que é um pouquinho, às vezes, mais complicado, um assunto que é intermediário, um assunto que é mais simples, para a gente conseguir dar conta. Então, alguns assuntos que às vezes não está logo no módulo de cara, alguns assuntos que às vezes está no módulo 2, depois passa para o 3, justamente por isso, porque é estratégia para que vocês consigam estar compreendendo. Às vezes a compreensão, o entendimento, o olhar de Lorena pode não ser o mesmo de João, o que é normal, que pode não ser o mesmo de Iago, cada um tem suas limitações em determinadas áreas, mas a gente tem que tentar estar driblando e sair. Então, para a gente tentar driblar e conseguir um resultado melhor, a gente também precisa se empenhar. Quando eu digo que eu peço para vocês lá, gente, a tarefa do dia é para que vocês estudem, não é para brincarmos, não. É para que realmente vocês possam estar indo lá a nuance, nas partes que tiverem dificuldades para retomar. Esse assunto mesmo de acentuação, ele não é um assunto hiper difícil, mas ele é um assunto que ele requer da gente internalizar. O que é que eu digo internalizar? Realmente compreender o assunto, porque tem algumas regras que são necessárias. Se a gente não entende o porquê que aquela palavra ela é acentuada, por que eu faço a caracterização dela, fica um pouco difícil. Então, nós vamos começar aqui partilhando a tela logo para a gente conseguir cumprir essa página 41 e 42, para a gente dar sequência com essa parte de acentuação gráfica. Então, estou partilhando aqui a tela com vocês. Então, aqui nós ficamos aqui na questão 3, eu lembro que eu cheguei até a pedir, que aí algumas pessoas disseram assim, mas a senhora não pediu para fazer. Eu disse, não, eu sei, mas eu sei que vocês também conseguem dar conta dessa questão porque era relacionada ao texto. E eu lembro que Marlos ainda chegou até a responder para a gente. Mas como a gente esquece, tá? A gente pode realmente esquecer de determinados pontos, então aqui. Nós tínhamos lá o conto, né? O conto era referente a uma marcação que a gente conseguiu perceber, um bilhete mesmo de amor, como dizia o título, lá entre Pitu e Marina. E aí pergunta para a gente na questão 3. O conto gira em torno do personagem Pitu, né? No caso, ele era o protagonista da história. Então, a pessoa que, no caso, tinha uma importância maior, que ao entrar na sala de aula, depara-se com um bilhete embaixo de sua carteira. Perceba que aqui a gente tem uma afirmação, é só em termos de contextualização. Aí vem aqui a letra A. Qual era o conteúdo desse bilhete? Qual era o conteúdo? Para que a gente saiba o conteúdo do bilhete, o que estava escrito no bilhete, a gente precisa, claro, lembrar do conto que foi lido, né? Dessa parte desse bilhete de amor. Então, eu cheguei ainda a comentar, e algumas pessoas também, acho que até Iago, em uma das respostas, que a resposta dele foi bem completa, toda vez que a gente fala em conto, a gente tem que lembrar o lugar onde foi aquele conto, quem foram os personagens. A gente precisa lembrar que um conto ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Então, a gente tem toda uma história perpassada de acordo aí com esse conto. Então, quando a gente tem aqui nessa letra A, né, dessa questão 3, onde pergunta para a gente qual era o conteúdo desse bilhete, eu gostaria que Cauã respondesse para a gente. Qual foi, Cal, o conteúdo aí que você colocou na sua questão 3, aí na sua letra A? Eu botei que ela estava perguntando se ele queria ir à praça às 2 horas para namorar de verdade. Então, o conteúdo, só um pouquinho, Lore. Então, realmente, o conteúdo que nós tínhamos aí era justo esse que você traz para a gente, né? Sobre essa questão mesmo do convite que foi elaborado aí. Mas diga, Lorena, o que foi que você queria falar?
um pequeno texto feito pela menina. Um pequeno texto feito Pela menina. pela menina. Tá ok. Agora sim, a resposta de Cauã, ela ficou mais completa. Por quê? Porque na resposta dele, ele consegue dizer pra gente o que foi, Cal, que você disse. Repita aí para que sua colega lhe ouça melhor. Que ela estava perguntando se ele queria ir à praça às 2 horas para namorar de verdade. Tá vendo o que ele traz aí, Lorena? Ele traz o horário, ele traz a praça, né? Então tem esse contexto. Claro que a gente sabe que seria um encontro entre um menino e uma menina, mas o que é que ela queria? Porque quando ele pergunta aqui, ó, qual era o conteúdo desse bilhete? Quando ele pergunta o conteúdo, seria qual é o assunto, sobre o que ela estava falando, viu? Aí nós temos aqui na letra B. Pitu correspondia ao interesse de Marina? Explique. Eu gostaria aqui que Ana Luísa respondesse para a gente. Você pode, Ana Luísa, nos responder? Pitu, ele correspondia ao interesse de Marina? Ó, gente, eu não estou ouvindo Ana Luísa, não sei se teve algum problema. Então, vamos lá, Letícia, responde para a gente a letra B, tem possibilidade? Você não estava na aula que nós começamos a responder, mas qualquer dúvida, se você quiser tirar, não tem problema não. Eu sei que fui sinalizada, viu? Mas na letra B, se você puder responder. Eu botei sim, pois ele correspondia à mesma coisa que ela. Essa mesma Eu coisa. demorei na aula porque não estava aparecendo o negócio, não. Tava falando que a senhora ainda não tinha entrado. Oxente, às vezes acontece isso. Foi. Não tem nada não. Quando acontecer, você sai e você retorna. Porque às vezes essas questões de internet na mesma hora que nos ajuda, às vezes atrapalha também. Viu? Quando acontecer isso, não Viu? só na minha, como em qualquer uma, você sai e retorna que o professor te admite. Então, gente, Tá. como Letícia nos respondeu, é justamente isso, né? É a questão do sim. Agora, quando ela diz aqui porque correspondia a mesma coisa, essa mesma coisa eu sei que às vezes nos faltam palavras para a gente conseguir enfatizar. Mas a mesma coisa seria a questão do sentimento, o mesmo sentimento que se era possuído aí, viu? Mas tá ok sua resposta. Ô, Pro, Fale. eu posso falar o que eu botei? Bora para 4, porque tem mais disponibilidade, porque a resposta dela realmente estava correta. É assim, ó, tem questões que pede para a gente um olhar subjetivo, mas tem questões que o olhar já é objetivo, como no caso dessa daqui. Só era essa resposta mesmo, viu? Ó, para não perder o seu foco, vamos aqui para 4 dela. Você responde para a gente a letra A, viu? Releia o texto observando o comportamento de Pitu ao receber o bilhete. Pode responder, pode ter vontade. Botei que ele ficou vermelho, queria reler o bilhete e queria olhar para trás para ter uma resposta. Isso aí. Que aqui tinha, ó, quais características do menino foram evidentes? Isso aí, quando você fala do vermelho. Ó, gente, mas espera aí. Ó, Lore, só uma coisinha, é o que eu acabei de falar com Bela. Vamos ter um pouquinho de cuidado. Às vezes tem questões que não pede pra gente várias interpretações, não. Ó, quais características do menino ficaram evidentes? Foi a característica que foi pronunciada no texto. Então, por exemplo, eu não posso ter várias respostas para essa questão. Diga aí a sua, mas eu quero que vocês consigam entender isso. Tremendo, ansioso e nervoso. Ansioso e? Nervoso. Na sua letra B, como foi que você respondeu? O que o comportamento dele revela? Você colocou o quê? Eu botei a não prestar atenção na aula. Comportamento dele? Olha, mas o comportamento, bora só para a gente entender. Ó a questão 4 que ela fala. Releia o texto observando o comportamento de Pitu ao receber o bilhete. Quando ele recebe o bilhete, qual é o comportamento que ele tem aí revelado? Qual foi, Veras, o comportamento? Eu coloquei a mesma coisa que Isabela, pronto. Na B? É a letra B que eu estou perguntando. Ah, tá. Eu coloquei que ele ficou com vergonha de se declarar para ela. Ah, sim. Isso aí, ó. Lori, presta atenção em uma coisa. Quando pergunta aqui na letra B, ó, o comportamento dele revela o quê? O que é que manifesta esse comportamento? Mas é o comportamento de quando ele recebe o bilhete. Quando ele recebeu esse bilhete, o comportamento dele foi o quê? Realmente ele ficou aí, como foi dito, né? Essa questão de
Ele também se encontrava apaixonado pela menina, então ele ficou tímido, envergonhado. Na letra C, João Vitor pode nos responder, João? De que modo a atitude dos personagens está relacionada com a fase da adolescência? Você fez a letra C? Oi, eu não tava conseguindo ativar, não. A sua letra C, o que foi que você respondeu da questão 4? Na questão C, Hã? na letra C, Isso. eu coloquei que eles estavam se apaixonando. Se apaixonando. Então, para Gostando um do outro. essa fase aqui relacionada com a fase da adolescência, é isso que manifesta para você essa questão do gostar? Quando ele diz aqui, ó, de que modo a atitude dos personagens está realizada? Pronto. E você, Marlos, colocou o que aqui na sua letra C? Eu coloquei na forma de agir, por exemplo, marcando encontros e enviando bilhetes. Isso aí. Tá percebendo que quando a gente fala na questão da fase da adolescência, é aquela fase onde vai ser obtendo a parte do confronto em si, onde vocês, no caso, começam a se perceber como seres que podem gostar de outros seres, mas para isso vai procurar formas de se manifestar. E uma dessas formas é justamente esse bilhete de amor com a Afrodita aí, né? Uma forma carinhosa, ainda uma forma mais dócil. Bem, na questão 5, eu gostaria aqui que minha amiga, era minha amiga Beatriz aqui. Bia, seu microfone tá bom? Oi, Pro. Pronto. Diga pra gente como ficou a sua ordem aí desses 5. Não tem problema se estiver errado e nem vai ficar com vergonha de falar. Tá. Ficou 3, 2, 4 e 1. Essa menina arrasa. Alguém teve alguma dúvida, também. gente? Pronto. Então, ok. Que bom. Isa, conseguiu estar certinho, Isa? Tá, Pro. João Gabriel, tá conseguindo corrigir, João? A próxima questão é sua, viu, amado? A questão 6. Tá me ouvindo? Eu Sim. não, esqueça. Não, Ô, gente. eu não gosto de João me expor, Gabriel. não, Pro. Eu não gosto de me expor, não. Sei. Sei como é. Resumindo, ele não fez. Olha aí. A gente tá aqui para aprender. Que bobagem é. Mas Você eu não não é gosto assim, de... vergonha. Não, você não é tímido assim, que eu sei, viu? Não venha dar um de tímido, não. Na questão 6. Bota Levi para responder no meu lugar. Ele quer responder. Eu não. Hoje, Levi não tem problema, não. Toda vez que eu peço a Levi, ele não se faz de tímido, não. Ele responde, ele não tem essa bobagem, não. E olha aí, eu vou dar essa desculpinha pro senhor hoje, viu? Mas não fique se aproveitando, não. Senhor Kleber, poderia nos dizer, Kleber? Professor, O que é que mesmo que Bia falou? 3 mais 5. Miguel, poderia responder, Miguel? Professora, Miguel, tá me ouvindo? Ô, gente, tá me ouvindo, Veras? Tô, Pro. Sim. Olha, Derek. Gente, vocês estão aí, eu estou fingindo que estão. Eu vou contar, viu? A participação conta. Samuel Posso responder, Costa. Pro? Pronto, pode. Eu já gosto quando alguém Oi, se Pro. habilita. Eu fico feliz. Fale, é Felipe, né? É sempre Felipe que me ajuda. É, Eu sei que esse menino solidário. Vá, Felipe, me diga aí. Como é que ficou a sua 6? coloquei falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Show de bola. Alguém teve alguma dúvida, gente, dessa daqui? Conseguiram conciliar aqui com o Felipe? Ele falou rápido, mas falou certeiro. Ó, o bilhete não apresentava desvios da língua portuguesa, o que chamou a atenção de Pitu. Não apresentava desvios, tão falso, né? Que a gente viu que apresentava. Pitu encontrou embaixo de sua carteira um bilhete de amor enviado por Marina, sua colega de sala. Eu não vou ler cada uma dessas alternativas,
Porque se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Alguém não conseguiu entender, ficou na dúvida? Quem é que está me dizendo professora, professora? Eu. Sim, eu. Fala o nome do eu. É Lorena? Pronto, fale, Lore. Eu não tô te... Ô, Lore, eu não tô te ouvindo bem, não. Só tô ouvindo assim o professor, o que você fala, não tá ouvindo quase nada. Qualquer coisa você sai e pede para retornar. Eu não tô Como é que ficou a ordem? Assim, A ordem da questão 6? dá 5. Da 5? Não vi na hora que Bia respondeu, não, pera ainda. Ó, a da 5, viu, gente? Só para não confundir. 3, tá ouvindo, Lorena? 3, 2, 4, 1. 3, 2, 4, 1. Isso é da questão 5. Conseguiu, Lori? Eu não estou ouvindo bem, Lorena, não. Mas vamos aqui. A 6. Alguém também me perguntou a ordem da 6. O que Felipe falou estava corretíssimo. Mas, ó, F. Depois V. Depois F no terceiro. No quarto, V. No quinto, F. E no sexto, V. Foi alternando. F, V, F, V, F, V. Tudo bem? Conseguiu conciliar? Quem me perguntou? Sim. Sim, pronto. Então, na questão 7 que a gente tem aqui, Kailane, você pode fazer aqui essa leitura para a gente? Posso. Pode começar. A professora explicava no mapa as regiões do Brasil e ele viajava num rumo diferente. Ainda bem que ela não estava olhando para ele, não fazendo perguntas. Só estava expondo a matéria. Na hora da verificação, abrindo um mal que não gostava de decorar as coisas. Perguntava se só saía muito bem. Quando se tratava de fazer contas de números racionais, a professora mesmo dizia-lhe que em português e matéria de leitura, entendimentos eles saíam bem, mas nos cálculos tinha dificuldades. Obrigada, Kai. Meu pai tirou. Aí a gente tem aqui, ó, assinale a alternativa com as palavras correspondentes aos antônimos. Lembrando, gente, que antônimo a gente fala do contrário, né? A oposição de bem e mal destacados no trecho que você leu em sua respectiva ordem. Na respectiva ordem, ou seja, na ordem que nos aparece aqui, né? Da palavra mal, da palavra bem e da palavra bem. Ou seja, como está aparecendo no texto. O que é que eu quero que vocês levem em consideração? Mal com L. Observa aqui mal com L, qual a significação. Então, qual o contrário? Bem e bem. Vocês marcaram que alternativa aí? O primeiro quadrado, o segundo, o terceiro ou o quarto? Eu marquei o primeiro. Marcou o primeiro? Foi. Vocês estão conseguindo visualizar aí a página do livro ainda? Estão visualizando? Então, aqui quando a gente tem, ó, mal, bem, bem. Perceba que o primeiro quadrado realmente é o correto, mas para isso a gente precisa entender que o contrário de mal com L é bem e que o contrário de mal com U é bom. É o que a gente chama de palavras parônimas, né? Que são palavras em si que parecem a escrita, a leitura, a forma de ser lida, elas são parecidas quando a gente trata lá de parônimos e homônimos, mas quando a gente vem para a significação é justamente o contrário. Então, mal com L significa bem, né? Quando a gente fala no significado na questão da oposição. Quando eu digo aquele garoto é mal educado, eu não poderia escrever mal educado com U, porque eu não estou dizendo que aquele garoto é bom educado, mas sim que ele é bem educado. Agora, quando você diz, ó, aquele garoto ele é mal-humorado, eu preciso lembrar, ele é bom-humorado ou bem-humorado? Porque se for bem,
eu preciso lembrar que é mal com L. E se for num aspecto de bom, eu vou tentar saber também que está se falando do bom agora. Então, se era mal com L, referente a bem, se era bem, referente a mal. Então, a gente termina aqui essa página. Alguém não conseguiu entender, gente? Alguma questão dessas aqui que gostaria de perguntar? Aqui embaixo a gente já tem uma citaçãozinha a respeito do conto. O conto é uma narrativa em prosa de extensão curta e linguagem concisa. Quando fala concisa, é na questão de ser clara, que aborda atividades subjetivas dos personagens. Apresenta ainda uma introdução, que é o início para a gente, né? O conflito, um clímax e um desfecho, podendo ser concluído pelo narrador ao permanecer aberto à interpretação do leitor. Perceba que muitas questões que nós abordamos foram questões que vocês trouxeram o olhar de vocês, que vocês disseram aquilo que vocês conseguiram entender ou não, justamente porque traz essa linguagem para a gente subjetiva, tá certo? Bem, saindo dessa parte da subjetividade que nós tivemos aqui, agora nós vamos ainda abarcar a parte de acentuação gráfica. Só que antes, como eu sempre faço a pergunta para vocês, que teve outro dia até que eu falei com a Isabela, que ela precisava saber nitidamente o que é que ela tinha dúvida, o que é que ela não entendia, eu volto com este olhar para vocês. Quando nós falamos acerca da acentuação gráfica, o que é que realmente vocês não conseguem entender, que vocês gostariam de me perguntar? Hein, gente, nesse olhar, o que é que vocês não estão entendendo? O que é que vocês estão tendo dúvida? Que eu gostaria de me perguntar acerca de acentuação gráfica? Miguel, o que é, Miguel, que você não está entendendo de acentuação gráfica? Fale, João. Da parte de oxítona, paroxítona e... Oxítona, paroxítona. Essa parte aí. Você não entende o que, João? Você não entende o que é oxítona, o que é paroxítona, o que é proparoxítona, é isso? Não, eu não estou entendendo direito quando é acentuado. Quando é acentuada, pronto. E quando não é. Entendeu? Olha, eu vou pegar esse gancho aqui de João para a gente conseguir ter esse olhar. Obrigada, João. Eu gosto assim. Quando a gente tem a dificuldade, a gente não consegue entender o que é normal e a gente pergunta. Porque se vocês não falam, não tem como adivinhar, não é isso? Então, assim, quando a gente fala lá em palavras que são classificadas como oxítona, paroxítona e proparoxítona, a gente precisa lembrar que essas palavras elas são acentuadas, como o João disse aqui. Por quê? Porque o assunto que nós estamos abarcando é justamente a acentuação gráfica. Mas isso não significa que uma palavra que não tem acento, ela não tenha sílaba tônica. Tem sim. Mas nesse momento, nós estamos falando nas palavras que possuem acentuação. Se a palavra tem acento, é maravilha para mim. O que João me disse aqui, ó, eu vou pegar aqui um exemplo para estar mostrando a vocês, para a gente conseguir ter essa percepção de uma forma mais ampla. Quando a gente fala na acentuação gráfica, um exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a palavra acarajé. E a palavra acarajé, ela já é acentuada para mim. Então, qual é a minha obrigação? A minha obrigação enquanto estudante da língua, se eu tenho dúvida se aquela sílaba é a sílaba forte ou não, eu penso na separação da sílaba da palavra. Então, ó, a gente vem aqui. Se nós fôssemos separar a sílaba e pensar na sílaba tônica da palavra, qual seria a sílaba tônica aqui que nós temos? Eu vou pegar aqui de uma forma especial João, já que ele manifestou aí para mim a dúvida dele. Então, João, na palavra acarajé, qual a sílaba tônica que você, João, acha que é a sílaba mais forte da palavra? Aqui está acentuada. Isso, pronto. Era isso que eu queria ouvir aí, João. Ó, teve acento, a gente não tem o que pensar. Não pode ficar batendo muita cabeça para pensar nisso aqui, não. Por quê? Porque teve acento, eu já sei que a sílaba tônica daquela palavra é aquela que tem acento. Ótimo. Quando a gente vem contabilizar, quando eu digo contabilizar, é contar a sílaba das palavras. O certo é a gente começar sempre de trás para frente. Então, perceba que quando a gente separa aqui, quando o João me fala que a sílaba tônica é aquela que está acentuada, nesse caso é o G, eu já sei que começando de trás para frente, eu vou dizer que essa palavra ela é oxítona. Por quê?
Porque a última sílaba da palavra, quando ela é a sílaba tônica, a gente faz a classificação como oxítona. Agora eu vou explicar o porquê que essa palavra ela é acentuada. Aí justamente eu preciso o quê? Lembrar daquelas regras. Na verdade, gente, vocês precisam internalizar aquelas regras. Porque se vocês não conseguirem estar memorizando a regra, fica difícil. Eu preciso saber que acarajé é acentuado, por quê? Porque é uma palavra oxítona terminada em E. Porque lá eu tenho a palavra caju, e caju não é acentuado para mim. Porque caju, a sílaba tônica é o ju, sim. Mas na regra, não tem nenhuma regra que me diga que quando a palavra é terminada na letra U, eu acentue. Se não tem nenhuma regra, eu já sei que caju, ela é sim oxítona, mas ela não é uma oxítona acentuada. Aí se eu tenho aqui, por exemplo, a palavra pé, eu tenho lá que pé é acentuado. Ah, pronto, então é a mesma regra da palavra acarajé. Olha o dedinho, por que não? Porque nós já vimos que pé é uma palavra monossílaba. Se é monossílaba, ou seja, só tem uma sílaba, ela não se encaixa nem como oxítona, nem como paroxítona, muito menos como proparoxítona. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pensar quem é a sílaba tônica da palavra. Pensei na minha sílaba tônica, já tenho um ótimo caminho aí. Pronto. Agora eu vou olhar a sinalização que aquela palavra traz. Foi muito bom, João, me falar isso, porque eu tinha colocado aqui uma regrinha. Vocês estão conseguindo ver aqui a palavra sorvete, prática? Estão conseguindo visualizar? Ou não? Sim. Sim, pronto. Olha, eu pensei aqui nessas palavras, ó, João, que o nosso pensamento ele está aí, ó, bem aniquilado. Quando a gente tem aqui, ó, sorvete, prática, linguística, sabiá, são algumas palavras que eu trouxe para que vocês me digam primeiro quem é a sílaba tônica dessa palavra, depois a me dizer se essa palavra ela é oxítona, se ela é monossílaba, se ela é paroxítona, proparoxítona e explicar a regra. Porque é muito fácil, como o João fez ali para mim, a sílaba tônica é o Gé, pronto, porque a sílaba tônica foi da acarajé. Mas aonde é que tem um acento naquela palavra para facilitar a minha vida? Nem todas as palavras são obrigadas a ter acento. Esse assunto que nós estamos estudando, ele é mais fácil nesse sentido, porque as palavras elas são acentuadas. No entanto, eu trouxe algumas palavras aqui que não têm acento, que é para que vocês pensem, tenham esse olhar aí, que independente da palavra ter acento ou não, ela vai ter a sílaba tônica, só que vai se diferenciar em relação à regra. Quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, a minha palavra sorvete, eu gostaria aqui que Sara Santana dissesse para a gente, Sara, na palavra sorvete, quem é a sílaba que você acha que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da sua palavra? Não tem problema se errar não, gente, que a gente está aqui para aprender. Sara? Professora, Fale. não tô conseguindo ver, não. Não tá o quê? Não tô conseguindo ver. Eu perguntei, alguém me disse que estava vendo. Eu tava vendo, aí sumiu. Peraí, eu vou partilhar de novo, porque às vezes pode ter sido algum problema. Tá conseguindo visualizar agora? Sim. Marlos, Bia, estão vendo também, gente? Sim. Estão vendo? Pronto. Então, ó, Sara, que eu tinha pedido para ela responder aqui. A palavra sorvete, Sara, quem é a sua sílaba tônica aqui? Quem é a sílaba mais forte? Pode botar a mãozinha na cabeça que a gente está aqui para isso, para aprender mesmo. Sorvete. Quem é a mais forte? Aí você deu para mim a separação silábica, ótimo. É muito bom ver, Sara. Você fez a separação, ó, o sorvete, como diz você. Mas quem é a sílaba mais forte aí? Não sei, Pro. Quando você fala, presta atenção em uma coisa. Quando a gente fala a palavra, sempre tem aquela sílaba que ela é uma sílaba mais vibrante, que dá um tom para a gente de maior força, de maior ênfase, para a gente conseguir entender. Por exemplo, a sorvete. Quem é que dá aquela subidinha? Ah, tá vendo aí, gatinha? Consegue? A Sara é demais. Sara, ó. Não tem o V aqui? Pronto. De acordo com o que nós vimos aqui, você acha que essa palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Não tem problema se errar, que a gente está aqui para aprender. Ah, mas eu erro demais. É errando que a gente aprende.
Não pode se adaptar ao erro, mas errar faz parte da construção. Lembre que a gente começa a contar de trás para frente, Sara. Eu nunca fui boa nesse negócio. Vai ser hoje. Vamos lá. Vamos profetizar. Ó, enquanto Sara tá aí pensando, que tá aí, eu sei que Marlos está aqui, ó, falando, deixa eu falar. Não fique com vergonha, Marlos. Esse é o seu momento, então fale. Sorvete aí. A sílaba tônica seria quem? Sara já disse pra gente que é o V, né? Pronto, ela já deu aí um pontapé. Mas seria o quê? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Isso. Junto com o Marlos aí, alguém falou que eu não consegui identificar quem foi a pessoa. Quem é o eu? Ô, Lore, quando falar, você diga assim, Lorena, só para saber, viu? Porque às vezes não consigo ouvir todo mundo. Então tá certo. Ó, Sara, por que vai ser paroxítona? Porque, olha, a gente tem aqui última, penúltima. Lembra que a gente começa, se fosse a sílaba tônica para ser o té, quando Sara disse lá o pró, eu não sou muito boa nessa parte. Mas o que é que faz a gente não ser muito boa, gente? É justamente isso. A gente ficar com vergonha, às vezes, e também não estudar regra. Eu já sei que sorvete não poderia ser o té. Eu não poderia dizer que era o té a sílaba tônica. Por quê? Porque toda oxítona terminada em E é acentuada. Olha o que eu falei lá, acarajé, café, jacaré, tudo tem acento. Então, as oxítonas terminadas na letra E são acentuadas. Se sorvete não tem acento, eu não tenho por que dizer que é uma palavra oxítona. Outra coisa, eu disse para vocês que toda palavra proparoxítona obrigatoriamente tem acento. A palavra sorvete também não tinha acento. A gente já escapava. Nem tinha oxítona, nem proparoxítona. Aí só sobrava para mim a minha amiga paroxítona. Só que a paroxítona, mas não é uma paroxítona acentuada, porque ela não termina em L, ela não termina em M, ela não termina em R, não tem a regra. Eu estou vendo aqui que meu amigo Iago está bem aqui entusiasmado, olhando com muita atenção. Por isso, querida, é você aqui a próxima palavra. Prática. Você acha que é o quê? Pra. E como é que você classificaria? Proparoxítona acentuada. Parabéns, jovem. Então, proparoxítona. Por que proparoxítona? Iago diz proparoxítona acentuada. Só retiro essa parte aí do acentuada. Por quê? Porque obrigatoriamente todas as palavras proparoxítonas elas são acentuadas. Mas muito bem, Iago, nem pescanejou, tá craque. Veras que tá aí mexendo no cabelo, linda como sempre. Linguística, Vera, é o que? A sílaba tônica? Sim, senhora. Senhorita, vamos, senhorita. E me diga aí, quem seria, que tipo de classificação eu daria aí para essa sílaba? Aí eu já não sei. Então, bora contar a palavra, olha. Se não fez assim na rapidez como Iago, não tem problema. Pensa na... Tu falou que era o quê? Bora aqui, ó. Pense aqui, rapidinho na palavra. Você disse que a sílaba tônica é o guis. Pronto. Se a gente fosse aqui separar, ó. E aí? Sei lá, Pró. Sei lá não, é para saber. Agora, nesse momento, eu não tenho sei lá não. Agora, viu, Sara? Agora eu não aceito mais o sei lá. O sei lá era só na primeira palavra. Ó, linguística. Presta atenção rapidinho, gente. Contando de trás para frente. João, que eu quero ver, João, se realmente você está conseguindo entender. Me diga aí, qual tipo seria essa classificação? Proparoxítona. E por que seria proparoxítona, João? Porque a terceira sílaba que está acentuada. Muito bem, jovem. Tá igual a Iago, nem tá piscando. Então, ó, presta atenção. Última, ó, Veras, para não esquecer. Quando a gente tem dúvida, quando eu comecei esse assunto, eu disse, ó, na dúvida, o que é que a gente faz? A gente faz a separação silábica, ou seja, divide lá a sua sílaba, como eu fiz aqui, ó, em linguística. A gente não teve essa separação, perceba que a gente começa de trás, ó, a última sílaba eu contabilizo como oxítona, a penúltima como paroxítona e a antepenúltima como proparoxítona. Então, não vou dizer sei lá, eu vou o quê?
pensar primeiro na palavra, na separação silábica que ela possui, para daí eu conseguir saber quem é ou não. A pessoa que entrou agora com o nome de Anderson Coelho é quem? Quem é que está pensando? Quem? Derek? Pronto. Ó, Bela que levantou a mão, me diga aí, Bela, o que você gostaria de dizer? Eu? Sim, tá com a mão levantada aí. Eu não gostaria de dizer nada. Só baixa a mão, deve ter se atrapalhado aí em alguma coisa. Sua mão tá... Pronto. Então aqui, ó. Gente, estão conseguindo me entender o que eu tô falando sobre a parte da pastilha da palavra? Tauana. Ana Júlia com 2 N's. Ô, Ana, nunca mais ouvi tua voz. Olha, aqui na palavra sabiá e aqui na palavra cardápio. Sabiá. Quem vai responder pra gente é Tauana, né? Caso ela possa. Sabiá, tal. Qual é a sílaba tônica? A. Quem é que tá respondendo? A Lorena? Foi Tauana que respondeu? Ah, não. Não. Quem respondeu? Eu. Quem é eu? Lorena. Então, ó, sabiá, o A é a sílaba tônica, e a gente vai classificar como? A gente vai dizer que se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, vai ser o quê? Posso falar, Pel? Pode. Oxítona. João, tô gostando de ver. Para não perder um encargo aí, vem em cardápio. Cardápio vai ser o quê? O da. E vai ser o quê para mim? Paroxítona. Paroxítona. Quem foi que deu essa ajuda aí, João? Foi Isabela. Isabela, pronto. E aqui em cardápio eu vou dizer que é o quê? Oxítona, paroxítona. Isso. Oxítona. Muito bem, João. Aí agora a gente tem que lembrar das regras. Por exemplo, olha, quando eu falei aqui de linguística, quando lá a Vera falou para mim que era o guiz, eu não fiz questão de falar que era proparoxítona, justamente porque eu tinha dito aqui que o Sá, esse K que nós tínhamos aqui era oxítona, o Ti era paroxítona e a proparoxítona era o guiz. E essa proparoxítona, ela obrigatoriamente tem acento. A palavra sabiá, né, como o João disse aí, juntamente com Lorena, o A, e toda a palavra oxítona terminada em A, ela recebe acento. Por isso a palavra cajá é acentuada, sofá é acentuada, porque é uma oxítona terminada em A. Já cardápio, como bem João nos disse aí, é uma palavra paroxítona. Agora eu vou explicar o porquê que ela é paroxítona. Ela é uma paroxítona acentuada, porque ela termina em ditongo. Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês possam estar estudando as regras. Hoje vocês vão estudar para minhas regras. Amanhã a gente vai retomar ainda com essa parte de algumas palavras. Primeiro eu vou fazer a retomada do assunto. Depois que eu fizer a retomada do assunto, a gente vai tirar umas dúvidas assim. Só que eu realmente preciso que vocês estudem. Então, desde já, agradeço a participação de vocês e vou pedir para orarmos e agradecer a Deus por mais um dia que a nossa aula já está findando. Então, Senhor Deus,